Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos los que están a todos os conectados que a estão través del conectados satélite através do Amazonas satélite Amazonas o internet. ou internet. Hoy viernes Hoje, sexta-feira, 24 de agosto 24 de agosto de este año desse ano 2023. de 2023, Un saludo misionero Miguel e uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim y a todos los e a todos os ministros, irmãos e irmãs, allá donde él se encuentra lá onde ele se encontra en esta ocasión. nessa ocasião. Abrimos nuestras Biblias Abrimos nossa Bíblia allí en el libro del Apocalipsis, ali no livro de Apocalipse, en el capítulo 8, no capítulo 8, verso 1 en adelante, do donde versículo dice: 1 em diante, onde ele diz: Quando abrió el séptimo Quando o sello, Cordeiro abriu o sétimo se selo, hizo silencio en el houve cielo, silêncio no céu, como por media cerca hora. de meia hora. Esta escritura él la usó Essa escritura ele en este usou mensaje que nessa estaremos mensagem que viendo estaremos y vendo escuchando, e ouvindo, titulado La grandeza intitulado A Grandeza y contenido e Conteúdo do Sétimo Selo, que foi pregado que foi pregado el martes 28 de septiembre na terça 28 de setembro de 2010, en Luna, em Luna, Ciudad de México, cidade do México, México, y leyó desde el capítulo e leu desde o capítulo 8, verso 20, do versículo 1 al ao verso 5. versículo 5. Pueden tomar asiento. Podem por se favor. sentar, por favor. Él allí en la parte de arriba en esta Biblia Na parte de cima, aí nessa Bíblia, escribe Apocalipsis 4, ele escreve Apocalipse 4, verso 1 y versículo 1, San Juan, e São João, capítulo 10, verso 9. versículo 9. Evangelio según San Juan, capítulo Evangelho 10, segundo verso São João, capítulo 10, versículo 9. Apocalipsis capítulo E Apocalipse, 4, capítulo 4, versículo 1, es donde nos dice: é onde nos diz: después de esto miré, Depois disso y olhei, aquí una puerta abierta e en el eis cielo, uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, y yo te mostraré las e eu te cosas mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Ahí vemos la puerta Aí vemos a porta abierta en el cielo, aberta no céu, de lo cual nos habló do qual Jesús en esa escritura Jesus que nos falou nessa escritura que ele colocou aí, del capítulo 10, do capítulo 10, verso 9, versículo 9, donde nos dice onde nos diz, del Evangelio según San Juan: do Evangelho segundo São João: yo soy la puerta, Eu sou a porta, el que por mí entrare, quem será entrar por salvo, mim será salvo, y entrará e sairá hallará paz. e achará pastagem, e ali ele desenha uma estrela de Davi. Ese es Cristo en su primera Isso é venida, Cristo em siendo la sua puerta, primeira vinda, y sendo es a Cristo en su porta, segunda e é venida, Cristo em sua segunda vinda, sendo também a porta, porque ele é a porta na primeira vinda, en el cumplimiento no de su primera cumprimento da sua venida, y es primeira la vinda, puerta e é a en el porta cumplimiento. no cumprimento da sua segunda vinda. Nos dice en el mensaje, la Nos mente diz na que tenga mensagem: a sabiduría, mente que tenha a que fue sabedoria, predicado que foi pregado el 4 de julio 4 de julho del 2003 de 2003, aquí en Cayey, Porto Rico, nos diz. Él está leyendo Ele está lendo da página 369 do Livro dos Selos y nos lee esa porción e nos lê essa porção que corresponde al que sexto corresponde ao sexto selo. sello. Y luego de leer esa porción, E depois de ler essa porção, dice: diz: quando é que a misericórdia de Deus é manifestada pela última vez sob o ministério dos anjos do Filho do Homem, sob o ministério das duas oliveiras, sob o ministério de Moisés e de Elias. Vejam, e se os ministérios de Moisés e de Elias para o povo hebreu é para o tempo da grande tribulação, para o tempo quando Cristo já terá saído do trono de intercessão, como é então que sob o ministério de Moisés e de Elias
desprezem a misericórdia pela última vez. Vejam, isso é uma boa pergunta, porque poderão dizer, não, isso é para o tempo da grande tribulação, ou isso é para o tempo desse momento, depois que aconteça o arrebatamento da noiva. Agora ele vai responder essa pergunta. Diz, vamos ver, página 30 do livro das Eras diz, agora, vamos procurar o livro das Eras, na página 30, para que tenham aí algumas anotações que ele realizou nessa página. Aqui nós temos os dois livros, vamos ver nesse também. Onde nos diz, agora vai ler dessa página, diz, agora quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando tenha se terminado a dispensação dos gentios. Ou seja, quando tenha terminado a dispensação da graça. Isso é o que diz depois. Agora, quando o Evangelho vai voltar aos judeus? Quando tenha terminado a dispensação dos gentios, e o irmão William diz, ou seja, quando tenha terminado a dispensação da graça, quando Cristo tenha completado a sua igreja. Continua dizendo, o Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se eu pudesse apenas dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia, esta grande coisa que vai acontecer, percorrerá até Apocalipse 11. E vejam, nesse nosso dia, neste livro, ele escreve o dia gentil, e nesse outro, onde diz, quando tenha terminado a dispensação dos gentios, do lado ele desenha uma pedra angular e as eras, e ele sublinha todas, ou seja, divide elas. E o irmão William diz, e agora, o que percorrerá até Apocalipse 11, vejam, o que tem que acontecer, primeiro acontece no meio da igreja. Enquanto a dispensação da graça ainda esteja vigente, mas percorrerá até onde? Até Apocalipse 11, ou seja, que vai começar esse ministério nesse entrelace dispensacional, e depois que termine a dispensação da graça, ainda tem um lapso de tempo onde depois se cumpre mais adiante completamente o que diz que percorrerá até Apocalipse 11. Ou seja, até esse ministério no meio do povo hebreu, em toda a sua plenitude, operando esse ministério com eles. Porque, vejam, mas percorrerá até onde? Até Apocalipse 11. E, continua lendo o irmão Branham, e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente aos judeus. E aqui, nesse livro, ele escreve Moisés e Elias do lado. E nesse ele escreve Evangelho do Reino, e também desenha, nesse outro desenha a pirâmide, na parte das eras e na parte de baixo. E embaixo ele escreve dispensação da lei no centro, que é a parte das eras, dispensação da graça, e em cima, dispensação do reino na era de pedra angular. E o irmão William diz,
Podem ir milhares de pregadores. Até São Pedro tratou de converter o povo hebreu a Cristo e não pôde. São Paulo também tentou e não pôde. E alguns mensageiros tentaram e não puderam. E quando o reverendo William Branham quis ir, o Espírito disse a ele, não vá. Não, ainda não é o tempo. Tem que ser de acordo à Escritura. Conforme ao quê? A Apocalipse 11. E quando perguntam a ele se o quarto Elias é o mesmo quinto Elias que levará o evangelho aos judeus, ele diz, não, é outro. Portanto, ele não podia ir porque ele era o quarto Elias e não tinha com ele nada mais que o ministério de Elias em sua quarta manifestação. O ministério de Moisés não estava nele sendo operado. Ou seja, quando diz que não estava o ministério de Moisés sendo operado, é que não estava sendo operado um ministério dispensacional, que foi o que estivemos ontem falando um pouquinho sobre essa parte de que o título de propriedade não podia ser entregue ao mensageiro de uma era. Tem que ser ao mensageiro dispensacional, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual estaria manifestando nesse instrumento os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, porque é sempre o anjo o que tem estado operando no meio da sua igreja e operando os ministérios que correspondem a cada era. Na sétima era, correspondeu ali a operar o ministério de Elias em sua quarta manifestação no reverendo William Branham. E quem era? Era o anjo do Senhor Jesus Cristo operando esse ministério na pessoa do reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. O ministério de Moisés não estava nele sendo operado. E o ministério de Elias, por quinta vez, não estava sendo operado pelo Espírito Santo nele. Veio. Quem está operando esses ministérios? O Espírito Santo. O Espírito Santo operando por meio de cada anjo mensageiro de cada era. O anjo é um mensageiro, é um profeta que Deus levanta no meio dos seres humanos em cada era. Se estamos falando da parte do Novo Testamento, pois desde os apóstolos até aqui, veja, Pedro foi um profeta e apóstolo. Agora vejam como nas eras ele enviou a um mensageiro, o qual veio e trouxe a sua mensagem e chamou e juntou aos escolhidos dessa era. Mas era o Espírito Santo operando por meio de cada um deles, de São Paulo, Irineu, Martin, Colombo, de Lutero, de Wesley, do reverendo William Branham. O nosso irmão William continua dizendo, portanto, não podia romper a ordem profética estabelecida por Deus, diz, Moisés e Elias trazendo o evangelho novamente aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios levarão de volta aos judeus, e o rapto acontecerá. E agora, disse que era Moisés e Elias os que levavam o evangelho aos judeus. E agora diz, assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios levarão aos judeus. Põe o ministério de Moisés e Elias onde? Entre os gentios, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde estavam as duas oliveiras cobertas de ouro? Onde estavam os dois querubins de oliveira cobertos de ouro? No templo que Salomão construiu, no lugar santíssimo. Portanto, na era de pedra angular, que é o lugar santíssimo do corpo espiritual de Cristo, é que aparecem os ministérios de Moisés e de Elias das duas oliveiras sendo operados pelo Espírito Santo no último dia. E aí voltamos a ver o Espírito Santo operando esses ministérios, ou seja, operando de novo na era de pedra angular, como operou nos diferentes mensageiros, mas eram mensageiros de eras,
não mensageiros dispensacionais. E é por isso que, vejam, a pergunta respondida aí. Por quê? Porque essa parte de que desprezam a misericórdia de Deus pela última vez, e ele diz que isso é lá com os judeus. Mas vejam, esta coisa, ele diz, isso percorrerá até Apocalipse 11. E o vem aí, onde ele nos fala de que é no meio da igreja, no meio da parte oeste, que é onde estava o lugar santíssimo no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, onde estão as duas oliveiras. No tabernáculo de Moisés, o lugar santíssimo estava no oeste, também no templo de Salomão. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, o lugar santíssimo, corresponde ao oeste, ao continente americano. E daí, vejam, desde os gentios, quando se conclui a dispensação gentia, desde aí é que surge nesse entrelaço dispensacional esses ministérios e percorrerão até Apocalipse 11. O irmão William continua dizendo, e aí estará a mente que tem sabedoria. Lembrem que é por revelação, não por intelecto, não por raciocínio humano, mas por revelação, na qual os escolhidos de Deus estariam compreendendo este grande mistério, esta grandeza e conteúdo do sétimo selo. O irmão William continua dizendo, por isso, sob esses ministérios, o Espírito Santo vai voltar o Evangelho ao povo hebreu, levará dentre os gentios ao povo hebreu. Encontramos também, na página 34 e 35 do livro das Eras, diz, falando de José, revelando-se ao povo hebreu, diz, e vamos ter aqui, aberto essa parte, desta página que agora ele vai ler, diz, mas vamos ler um pouquinho antes, para começar o parágrafo, para que vocês tenham em seus livros, vejam de onde ele está lendo, mas para que comecemos, para começar em um parágrafo, ele começou na metadezinha do último parágrafo da página 34, vamos um pouquinho mais acima, onde diz, a bênção de Abraão veio por meio da cruz aos gentios, os judeus rejeitaram a cruz. Portanto, Jesus recebeu a noiva gentia. Agora, voltando à história de José, encontrando-se com seus irmãos, você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia disso e insistiu para que todos os irmãos aparecessem diante dele, ou ele não podia se fazer conhecer diante deles. No final, e a cabo, trouxeram o que estava faltando, Benjamim. E aí é desde aí que o irmão William arranca no fim e ao cabo o irmão William diz, ou seja, isso representa os 144.000 hebreus. Foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez arder a sua alma. E quando Jesus, venha ao povo que guardou os mandamentos de Deus, o qual retornaram à Palestina, sua alma arderá. E ele escreve ali José, neste outro livro, e ele escreve também mais abaixo Benjamim. E onde diz, e quando nosso José, Jesus, e depois, aí mesmo ele escreve também José, sua alma arderá. E em cima, nesse livro, na página 35, em cima ele escreve, José Branham é igual, tipo da vinda de Cristo a e por sua igreja.
Ou seja, que o filho do reverendo William Branham é tipo e figura do cumprimento da segunda vinda do Senhor, do cumprimento do instrumento que Deus tem no meio da igreja, na terceira etapa. Nele estava Deus refletindo esse instrumento que estaria cumprindo a vinda do Senhor. O pequeno Benjamim tipificava os 144 mil israelitas de toda a terra que voltaram à Palestina para a sua redenção. Eles estarão ali prontos para recebê-lo, que, conhecendo acertadamente, é vida eterna. Eles dirão: esse é o nosso Deus a quem esperamos. Então verão ao que transpassaram. E ele escreve, nesse livro ele escreve Benjamim. Depois, mais abaixo, ele escreve ali José. E também um pouquinho mais abaixo ele escreve: esse é ele. E também no livro de citações, uma porção ali colocada, que é essa mesma. Livro de cita, página 41, parágrafo 434, para que também tenha essa porção ali, o qual foi tomado do livro das eras e colocado aqui, que é o que lemos. E em cima ele escreve ali: os judeus verão a Cristo, vi e dirão: esse é o nosso Deus. E do lado ele escreve José. Nosso irmão William continua dizendo: e o maior ministério, um pouquinho mais adiante dessa mensagem que estamos lendo, e o maior ministério de todos é o mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo. Sob a manifestação do ministério do sétimo selo, virão as pragas, as taças, os juízos divinos. Sob o mistério do sétimo selo, virá o fim das taças, o fim do mundo e a introdução ao milênio. Vamos saber onde está por aqui, na página 464 e 465 do livro dos selos diz. E vamos aí a estas páginas para tê-las aqui abertas também, para ir vendo também na leitura e vendo aí o que ele nos deixou escrito, página 464. Nos diz, lendo aqui, temos que recordar, isso está no último parágrafo da página 464,
Aí um pouquinho mais abaixo, 3 orações mais abaixo desse parágrafo, onde ele diz: agora vejamos o primeiro versículo do capítulo 8, mas para que fique tal como ele vem falando na mensagem, diz: devemos recordar que este 7º selo é o fim do tempo de todas as coisas, correto? As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado. Nisso ele escreve aí, é o fim desse mundo agitado. Ele escreve os sistemas, cosmos. E ele também escreve o 7º selo é o fim do tempo. E nesse outro livro ele desenha uma pedra angular e as eras, e onde diz, este 7º selo é o fim do tempo, aí desenha uma seta, a pedra angular, e escreve 7º selo. Ou seja, que o 7º selo, vejam, desde que começamos esta conversa, essa introdução, vejam, ele diz que a porta, e coloca em Apocalipse capítulo 4, ou seja, que o 7º selo é Cristo, a porta em sua segunda vinda. Aqui nesse outro desenha uma estrela de Davi, do lado de onde diz, este 7º selo é o fim do tempo. Tudo termina. É o fim desse mundo agitado, é o fim da natureza agitada e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra. E ainda é o fim, e até o fim do tempo. Isso é que ele escreve ali, o 7º selo é o fim do tempo, onde lemos. E também aqui, vamos continuar um pouquinho mais. O tempo termina. Assim nos disse a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento aconteça. Ali tudo termina. No final deste 7º selo, é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo. E ele escreve ali, nesse ele escreve, no final da meia hora de silêncio, no final do 7º selo é o fim de tudo. E ele também escreve, no final deste 7º selo, escreve, tempo restante, Moisés e Elias. Vejam, como ele coloca aí, a Moisés e Elias, neste 7º selo. Agora veja o que o nosso irmão William continua dizendo. Nesse ele escreve, num cantinho aqui, onde diz, no final deste 7º selo, é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, diz, em seu ministério. Ou seja, em seu ministério é o fim. Agora vejam, diz, o nosso irmão William, o fim, sendo que o 7º selo é a segunda vinda de Cristo, então terá um princípio e um fim. Como a primeira vinda de Cristo teve o princípio, nascendo através da Virgem Maria, em Belém da Judeia, aí começou. Quando foi gerado, aí foi o princípio. E nasceu. Tudo isso foi o princípio. E o fim,
está falando da primeira vinda, e o fim, quando morreu na cruz do Calvário, e depois, 40 dias depois, subiu ao céu. Aí terminou na terra a primeira vinda de Cristo, já se foi. E o sétimo selo, vamos ver se tem um princípio e tem um fim, porque aqui nos falou do fim do sétimo selo. Agora, página 472, continuamos com a página 464, ou seja, deixou quieta a 464 e 465, e vamos agora a 472 dos selos. 472. Eu estou tendo a página dos livros dos selos, os diferentes livros que ele tinha para ter assim. Aqui as anotações diz: notem bem, diz, notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Diz o irmão William, agora, a mensagem do tempo do fim é o quê? O sétimo selo. A mensagem do tempo do fim é a mensagem da segunda vinda de Cristo. E a mensagem da segunda vinda de Cristo é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo esteve ali, a sua mensagem qual era? O cumprimento do que foi falado, do que seria a primeira vinda do Senhor. A presença de Jesus, lá no meio do povo hebreu, era o cumprimento das profecias que falaram dele no Antigo Testamento. Continua dizendo: notem bem a mensagem do tempo do fim. Ele nos revelou os 6 selos, mas não falou nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando comece, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia? E o irmão William diz: agora, quando o sétimo selo comece, vai ser algo secreto. Vê? O começo do sétimo selo, agora, tem um começo e tem fim. No final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. E ele escreve aí: tem um dos livros vamos ver se é esse, onde diz, aqui nesse ele diz, onde diz a abertura do sétimo selo, aí ele escreve segunda vinda de Cristo. E continua nosso irmão William continua dizendo, e depois continua falando a respeito do sétimo selo como um foguete que é lançado e explode no ar. Faz umas explosões e assim por diante. Ou seja, que o sétimo selo terá certas manifestações grandes, como explosões e coisas acontecerão, ou seja, etapas.
Ou seja, terá suas etapas. O sétimo selo vai ter suas etapas, o nosso irmão William diz ali. E continua dizendo, é como disparar um fogo de artifício ao ar. Este fogo de artifício faz uma explosão aqui perto e depois, um pouco mais adiante, faz outra explosão. Aqui vai a 465. Esse parágrafo anterior já tinha passado a 464 abaixo, onde diz, no final do sétimo selo, o fim da era da igreja, o fim do sétimo selo, o fim das trombetas, o fim das taças e até o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. Agora, aí onde ele vai ler agora, 465, é como disparar um rojão no ar. Este rojão faz uma explosão aqui por perto e depois muito mais alto faz outra explosão. E daí saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão e dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode, daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. E diz o irmão William, e agora aqui na 465, ele escreve aí, vejam, nesse livro dos selos, ele escreve, o Filho do Homem e escreve igual, sétimo selo, e escreve embaixo, quinto Elias, segundo Moisés, segundo Jesus. E faz um desenho do lado esquerdo da pirâmide e a parte da brecha e da parte da sétima era. E aí, sublinha cada uma delas. E nesse outro, vamos ver aqui. Como eu tenho que ir aí a cada um deles, aí a gente demora um pouquinho mais, nós vamos assim vendo o que ele escreve. Diz, aqui onde diz, assim é o sétimo selo. Aí escreve Apocalipse 10, capítulo 1, versículo 11, nesse outro livro. E irmão William diz, assim é o sétimo selo, ou seja, assim é a segunda vinda de Cristo, porque o sétimo selo explode para as virgens prudentes, explode para as virgens fátuas e explode para os perdidos. Ou seja, todas essas são etapas, explosões, com uma explosão que é para um grupo, não pode alcançar a outro grupo, portanto, tem diferentes etapas. O sétimo selo estará passando por diferentes eras. Assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isto e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo, o irmão William diz. Ou seja, tudo termina
com a segunda vinda de Cristo. Agora vejam como é que, assim como começou a primeira vinda de Cristo com o seu nascimento e terminou na cruz do Calvário, o fim do cumprimento da primeira vinda, vejam, onde nós lemos, diz, o começo, diz, teve um princípio nascendo através da Virgem. Através da Virgem Maria. Ali começou, quando foi gerado. Ali foi o princípio e nasceu. Tudo isso foi o princípio. E o fim, diz, e o fim, quando morreu na cruz do Calvário. E depois, 40 dias depois, subiu ao céu, depois de ressuscitado. E o sétimo selo vai ter um começo no seu nascimento e depois, em Apocalipse 11, é quando vemos o fim, quando diz, no capítulo 11, versículo 7 depois, nos versículos anteriores diz, quando tenha terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E os povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Veja, o tempo que aconteceu também, o tempo que passou também o Senhor, quando o crucificaram, que depois desse tempo ressuscitou. E os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os moradores da terra, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida enviado por Deus, e se levantaram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia, subi aqui, e subiram ao céu em uma nuvem. E seus inimigos os viram. Veja, aí está o rapto. Mas lembre que tudo isso tem um lapso de tempo de 30 ou 40 dias. Mas vejam, este começo do sétimo selo tem um começo, como teve na primeira vinda, e tem um final ali, que foi na cruz do Calvário. Morreu, fez o trabalho que já sabemos que fez nesse tempo. Depois, ressuscitou. Esteve de 30 a 40 dias e subiu ao céu. Vejam onde lemos, que diz que o fim, quando morreu, na cruz do Calvário. Depois, 40 dias depois, ou seja, depois dos 3 dias, vejam, ressuscitou, no terceiro dia ressuscitou, esteve de 30 a 40 dias e subiu ao céu. Aí terminou na terra a primeira vinda de Cristo. Já se foi. Assim é o sétimo selo, o cumprimento da sua segunda vinda. Teve o nascimento, depois isso chega até Apocalipse 11, onde também o que lemos, depois de 3 dias e meio, vejam, ressuscitam. E esse lapso de tempo de 30 ou 40 dias, e depois sobe ao céu, e aí termina o sétimo selo na terra. Porque é paralelo em tudo, e em nenhum dos mensageiros das eras, nem tampouco nesse tempo de brecha,
entre a sétima era e a era de pedra angular, no tempo na qual esteve conosco o nosso amado irmão William Soto Santiago, tampouco nele se cumpriu isso, de que ao terceiro dia ressuscite. Não ressuscitou ao terceiro dia, porque isso era para um instrumento que Deus teria no meio da igreja, cumprindo essa profecia. E, vejam, o que a irmã viu também não se cumpriu. E todas estas profecias, sonhos que não se cumpriram, nesse tempo final, umas estão se cumprindo e outras, umas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir mais adiante. Porque esse mensageiro será o que estará cumprindo esta profecia e estas escrituras que correspondem ao sétimo selo. E será a segunda ocasião que uma pessoa poderá dizer: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Veja, Jesus, em sua primeira vinda, pôs a sua vida já adotado. Portanto, esses ministérios de Moisés e Elias, Apocalipse 11, já para esse tempo, estarão adotados aí. Ou seja, já é um tempo onde eles poderão dizer a mesma coisa. Agora ele já vai saber desde quando está adotado. Agora vejam, o que continua dizendo aqui, o nosso irmão William, e nosso tempo de gemer nesses corpos mortais também terminará. Vejam, porque tudo isso ao chegar ao fim do sétimo selo aí, com essa ressurreição, que será a ressurreição de, além de todos os santos das eras passadas com seus mensageiros e os do nosso tempo, será a ressurreição desses ministérios e assim, depois, ao vê-los, os escolhidos serão transformados. Por isso, no final do sétimo selo, é que se realiza completamente o programa divino com respeito a e para o qual ele veio nesse tempo final, que é para transformar-nos, para dar-nos esse corpo eterno e glorificado. Veja, na página 352 do Livro dos Selos diz: e nesse tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nos últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas, e acontecerá que no tempo, quando o anticristo venha em sua plenitude, Deus também virá e escreve com Moisés e Elias em sua plenitude para redimir-nos, e escreve transformar-nos. Vejam, aí vai se cumprir plenamente o propósito pelo qual ele está no meio da sua igreja, no meio da noiva, para redimir-nos, ou seja, para transformar-nos, ele diz. E ele diz, e o nosso tempo de gemer nesses corpos mortais termina também, porque vamos ser transformados. Veja, no final do sétimo selo na terra também é o fim de todos os problemas, todos os nossos gemer, de tantos problemas que esse corpo terreno nos deu. E ali se acabam os problemas, porque Deus estará nos dando nesses dias este corpo eterno e glorificado. Todo o terreno terminará para nós, estaremos em corpos eternos e glorificados. O irmão William diz, tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus o fará? E isso é o que não sabemos. Ele continua lendo. Nisso vai ser o tempo para todas estas coisas e a entrada ao milênio. Agora notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os céus mesmos foram silenciados
por este evento pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo. O que é? Não teve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia hora, talvez não seja muito tempo se você está se divertindo, mas estando entre a vida e a morte, pode ser como 1 milênio. Vamos ver aqui. A anotação nesta página que ele está lendo, que é da 465, que fala das explosões do 7º selo. E ele escreve ali, meia hora de silêncio, como de morte. E nesse outro, desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi e escreve, também do outro lado, suspenso. E diz o irmão William agora, tem um lugar onde foi dito que teve silêncio. Os anjos guardaram silêncio para que o inimigo de Deus, o diabo, não conhecesse esse mistério e não prejudicasse o povo de Deus. Portanto, o mistério do 7º selo tem o seu começo e terá o seu fim. E entre o começo e o fim, terá uma obra, como a primeira vinda de Cristo. Entre o seu começo e o seu final, teve um ministério e uma obra que foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo. A sua morte na cruz do Calvário. Vejam, a conclusão da primeira vinda do Senhor foi a sua morte. A conclusão do 7º selo também é a sua morte. Como a primeira vinda de Cristo, entre o seu começo e seu final, teve um ministério e uma obra que foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo, sua morte na cruz do Calvário, sua obra de redenção na cruz do Calvário, para a qual ele veio. Isso foi o mais importante para Cristo em sua primeira vinda, para poder trazer a redenção de todos os filhos de Deus. Um pouco mais adiante ele diz, e agora a promessa foi que o mistério do 7º selo vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é por meio da voz de Cristo, clamando como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Esta é a voz de Cristo para o último dia, o qual está revelando esse mistério. O reverendo William Branham, vejam, vamos terminar aqui na página 472, e passamos agora a página 472 do livro dos selos, onde nos diz mas antes de conhecer isso, está lendo aí da 472, mas antes de conhecer isso, lembra o Apocalipse 10, que no final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. E vamos para o terceiro parágrafo aí, diz, domingo passado,
Hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre sede humildes, lembrem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia o que estava falando, mas agora vejo bem. Vai ser de uma maneira tão humilde que alguém pensaria que algo tão tremendo seria revelado lá no Vaticano. Mas melhor veio como veio João Batista. E neste aqui ele diz, lá no Vaticano ele escreve no Papa. E onde fala, mas melhor vem como veio, mas melhor vem, e ele escreve com Moisés e Elias. E aqui neste outro ele escreve simplicidade. Vem como o nascimento do nosso Senhor, ali em um estábulo, glória a Deus. Agora a hora está à mão, aqui estamos, ó irmãos. E diz o irmão William, e agora, vem como veio João Batista. Como veio João Batista? O Batista veio com o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. O sétimo selo tem que vir com o ministério de Elias por quinta ocasião. E tem que vir com o ministério de Moisés por segunda ocasião e com o ministério de Jesus por segunda ocasião. Um pouco mais adiante diz dessa mesma mensagem. Portanto, estamos no tempo na qual todas as coisas que o reverendo William Branham disse que tem que acontecer no meio da igreja de Jesus Cristo, tem que se converter em uma realidade. Mas o reverendo William Branham disse, será tão simples quando fala do sétimo selo. Quando fala do sétimo selo, tudo vai ser tão simples que muitas pessoas não perceberão. Por quê? Porque vejam o que Deus fez no passado e dizem, glória a Deus, olham o que Deus prometeu fazer e dão glória a Deus, mas ignoram o que está fazendo. Bom, isso aqui consegue na página 17, no primeiro parágrafo, diz, isso do livro dos selos, página 17, e lei diz, muitos passam despercebido por conta da razão na qual se revela. O homem tem suas próprias ideias do que Deus pode fazer, tem que fazer e o que Deus vai fazer. Como disse muitas vezes, o homem é como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus vai fazer no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim. Olham para trás e veem as coisas tão grandes que Deus fez, mas não podem vê-la. Não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham à frente e veem o grande que vem, e 9 em cada 10 casos as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu redor. Contudo, é tão simples que não sabem. E o irmão William diz, e assim diz que seria o sétimo selo, quando comece. Mas quando chega a sua etapa final, então vão ver algo grande acontecer. E então vão ver aí a Cristo no meio da sua igreja, no cumprimento da terceira etapa. Vejam a mensagem que vamos ter hoje, a grandeza e conteúdo, ou seja, o que contém o sétimo selo, porque tem que conter alguma coisa. Diz, o nosso irmão William continua dizendo, e Cristo vai fazer grandes maravilhas e sinais a tal grau que o reverendo William Branham diz que o que as pessoas viram através dele, do reverendo William Branham, sendo feito por Cristo, pelo Espírito Santo. Vejam, quem que fez a obra por meio do irmão Branham? O Espírito Santo, o anjo. Diz, a Mateus, algo pequeno comparado com o que Deus vai fazer. Mas isso vai ser sob a adoção do instrumento que ele esteja usando nesse tempo. Se é sob a unção do instrumento que Deus esteja usando, é porque já tem vindo usando e quando chega a um certo momento, o adota. Vejam, e aí já começa a realizar um trabalho no meio da sua igreja, adotado. Que foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Mas isso vai ser sob a adoção do instrumento que ele esteja usando nesse tempo. E que tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é um profeta dispensacional,
o qual será um profeta maior que todos os 7 anjos mensageiros juntos. Agora vejam, tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam na página 474 do livro dos selos. Nos diz, vamos ver aqui, diz na página 464, diz, eu unicamente, abaixo, no penúltimo parágrafo, diz, eu unicamente estou dizendo o que vi e as coisas que me foram ditas. Você faça o que goste. Eu não sei quem será e nem o que vai acontecer. E ele escreve nesse livro, quem será? E escreve o 7º selo, o anjo. Vejam, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. No instrumento, diz aí, que ele tenha no meio da igreja. Sempre tem sido o anjo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, operando por meio de cada mensageiro, de cada instrumento. Mas que isso será sob a adoção do instrumento que ele tenha no meio da igreja. Ele também, nesse outro livro dos selos, na página 469, também diz, agora aqui está, era o que tinha o 7º selo. Está falando desse anjo que era diferente dos demais e escreve, 7º selo, o anjo. Ou seja, esse anjo, diferente dos demais, é o que tem o 7º selo, ou seja, tem a segunda vinda do Senhor. Diz, sem ofender ninguém, porque tinha dito qual será um profeta maior que todos os 7 anjos mensageiros juntos. Sem ofender a nenhum dos 7 anjos, senão colocando a cada mensageiro no seu lugar. Foram grandes, mas maior será um instrumento que Cristo terá para esse tempo final, porque será um profeta dispensacional. Agora lembrem que esse anjo, que é o Espírito Santo, vejam, ele diz em uma anotação, e o nosso irmão Branham também falou, que o pai de Jesus era o Espírito Santo. E quem estava ali falando a Maria? Era Gabriel. E ele escreve que o Espírito Santo é igual ao Pai de Jesus em sua primeira vinda, o qual, na sua segunda vinda, é também o Pai do cumprimento da sua segunda vinda. Porque sempre é e será o Espírito Santo operando através do instrumento que ele tem nesse tempo. Continua dizendo, e será o segundo dos grandes profetas. Agora eu quero aí, veja. É o Pai de Jesus, o Espírito Santo, porque o gerou. E também na sua segunda vinda é seu Pai, porque também o gerou. E será o segundo dos grandes profetas. O primeiro é quem? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, será maior que todos os demais profetas dispensacionais, exceto a Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que Cristo lhe dará essa autoridade, que diz aí, lhe dará autoridade sobre as nações e também dará que se sente com ele no seu trono. Este será o servo fiel e prudente de São Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 47.
sobre todos os seus bens lhe porá. Para colocá-lo sobre todos os seus bens, tem que se sentar no seu trono. Assim como Deus colocou sobre todos os seus bens a Jesus Cristo, sentando onde? Em seu trono, no céu. Bom, para a mente que tem sabedoria, vejam, todas estas coisas serão tão simples e as estará dando a conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo para a mente que tenha a sabedoria. Ou seja, para os escolhidos de Deus que têm percepção profética. E isso é a mente que tem sabedoria. Para a mente que tem sabedoria, vai ser o que tem a mente de Cristo, o Espírito Santo, operando nele no último dia. Vamos ver algo aqui? No livro das Eras, na página 189 desse, vamos ver. Desse outro livro, esta é a 189, aqui é a 187, onde diz: note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que, primeiramente, lhe fosse mostrado do Pai. João 5:19. Essa harmonia agora tinha que existir entre o noivo e a noiva. E ensina a ela a sua palavra de vida. Ela recebe e nunca duvida, assim que ninguém pode prejudicá-la, nem mesmo a morte. Porque se a semente fosse gerada, a água a trará de novo. Pela noiva escreve nesse. E escreve. Desenhe uma pedra angular. E escreve mente e uma seta à pedra angular. Aqui está o segredo dessa coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. E escreve Maria igual a noiva. Assim como esteve em Maria, e aí desenha uma pedrinha angular e continua dizendo: a noiva tem a mente de Cristo. Porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim como uma semente que é semeada e regada chega à colheita, amadurece, cumprindo seu propósito. Agora vejam aí como nos diz o irmão Branham, que a noiva tem a mente de Cristo, ou seja, tem a mente com sabedoria e sabedoria de Deus.
Continua dizendo, para a mente que tenha sabedoria, será o que tenha a mente de Cristo, vê, o Espírito Santo, operando nele no último dia. E isso tem que ser um mensageiro dispensacional. E isso tem que ser um mensageiro dispensacional, porque para levar a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu, tem que ser um mensageiro dispensacional, porque toda mensagem dispensacional vem a um mensageiro dispensacional. E um pouco mais adiante diz, assim será a manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, nesse tempo final. Assim será que o Espírito Santo se manifestará nesse tempo final, porque o mesmo que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para os judeus. O mesmo que é Moisés e Elias para os judeus, é Cristo sob o sétimo selo para a sua igreja. E tudo isso será tão simples em seu começo que algumas pessoas não poderão vê-lo até que cheguemos a essa etapa onde haverá grandes milagres e maravilhas. Estes são, depois no final, os tomés. Ou seja, as fátuas. Vejam, aí está, explodindo para as fátuas. Mas bem-aventurados os que não veem sinais e creem pela palavra prometida escrita, revelada a todos nós neste tempo final. Ou seja, a palavra escrita sendo cumprida, sendo materializada, vivificada, essa palavra, no meio do povo de Deus. Bem-aventurados os que não veem sinais e creem pela palavra prometida escrita, revelada, ou seja, dada a conhecer a todos nós nesse tempo final. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, imediatamente conosco nesse tema, a grandeza e conteúdo do sétimo selo. Ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.